Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Versículo 5. Lá Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como o cachorro, lamberam a água como o cão. E através desses 300 homens, Deus dá vitória para Gideão sobre os midianitas. Por que ele escolheu 300 homens que lamberam a água como o cachorro? Porque o cachorro simboliza fidelidade, e o número da fidelidade é o número 5. Por exemplo, eu vou ler agora no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Lembrando, o nome João significa a graça de Deus. A graça de Deus para nós é Cristo. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, o versículo 15 é o 5 mais o 10. O versículo 15 está falando aquele que foi fiel aos 10 mandamentos, Jesus. Versículo 15, o 5 significa fiel e os 10 mandamentos significa a lei de Deus. Versículo 15 significa aquele que foi fiel aos 10 mandamentos. Então, João 14, versículo 15, aquele que foi fiel aos 10 mandamentos está falando para você, ó. E ele diz assim, ó, é Jesus Cristo que está falando, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Agora, quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 15, lembrando que o nome de João significa a graça de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, aqui fala a videira e os ramos. Versículo 15, é o fiel aos 10 mandamentos, que é Jesus Cristo falando para você. Olha o que ele diz, ó. E ele é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Ele diz assim, ó. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. A vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5, o fiel de novo falando, ele diz, ó, eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo. Versículo 7, Jesus também é o sétimo Espírito de Deus. Lembrando, Deus são 7 Espíritos. Deus é 7 Espíritos. E o sétimo Espírito de Deus é Jesus Cristo, que é a sua palavra, o fiel. Portanto, se você estiver na palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Se você estiver na palavra, qual que é a palavra? É obediência aos 10 mandamentos. Se você estiver na palavra de Deus, você tem vida eterna. Fora disso, você morre. Ó, versículo 7, Jesus, que é o sétimo Espírito de Deus, a palavra de Deus falando para você, ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Entendeu? Então a gente tem que lembrar, irmão, Jesus, ele é fiel. O número 5 é simbolizado pelo cachorro, que é a fidelidade. E Jesus foi fiel como um cão, para obedecer ao Pai até a morte de cruz. E através do sacrifício que ele fez por nós, se nós obedecermos a palavra que ele ensinou, nós teremos vida eterna. Se nós não obedecermos e ficarmos fora da palavra de Jesus, morreremos eternamente. Entendeu? Jesus é a única fonte de vida. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus, que é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos é Cristo, que é a serpente. Quando junta os 7 com 9, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Vigiai e orar, irmãos. A paz do Senhor e bom dia.